Thaís, a cena solicita para poder entrar aqui. Vê aí, Thaís, se pegou. Não tô conseguindo conectar junto com você. Não apareceu aqui. Tenta solicitar de novo. Aí ele tá falando que precisa você aceitar. Vê aí. Acho que agora vai. Olá, Pronto, pegou. isso. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Thaís, por ter topado fazer essa live. É muito importante, vai ser muito importante para quem puder assistir, não só agora ao vivo, mas depois também. Acredito que a gente vai tirar muita dúvida de pessoas que ainda não entendem muito sobre o assunto, né? E acredito que vai ser muito especial isso. Muito obrigada de coração por ter topado. Certo, eu que agradeço, né, o convite. Ah, maravilha. Para começar, eu vou fazer uma breve apresentação minha e sua, para o pessoal saber quem é você, entender um pouquinho. E aí a gente depois vai fazer um questionário de perguntas que eu selecionei aqui para a gente ir discutindo isso, tá bom? Certo. Tá? Eu me chamo Cel, eu sou estudante de jornalismo, eu tenho 29 anos, sou ativista intersexo e sou portadora de AC, né? Você, Thaís, a Thaís ela é psicopedagoga, ela faz doutorando em educação na Unesp, ela é presidente da ABRAI, Associação Brasileira Intersexo. Ela é autora do livro Jacob, Entre os Sexos, Cardiobata e o que Fez Anjo. Foi seu filhinho, né, Thaís? Sim, E isso é muito importante, muitas pessoas que estão entrando também aqui na live, saber que você, além de ser a presidenta da Abraí, você é mãe de um bebê intersexo. Isso é muito importante e tem um poder muito grande, né, de influência, para as mães poderem entender um pouco de tudo isso. sim. Quer falar alguma coisinha? É que, assim, até antes de ter meu filho, né, intersexo, eu já atuava na área de educação, na área de gênero e sexualidade, né. Meu filho nasceu, eu estava no primeiro ano do doutorado, né. Ah, que maravilha. Então, talvez por isso que a gente tenha tido um entendimento também Sim, mais complexo da situação toda, né. exatamente. Mas é Verdade. Pronto, eu fiz umas perguntinhas aqui, selecionei, e aí a gente vai discutindo a respeito disso, tá? Para começar, a gente podia falar o que é intersexo, para muita gente entender o que é. certo. Intersexo, a gente vai entender o quê? Qualquer variação das características do desenvolvimento do sexo ou do desenvolvimento reprodutivo do corpo. Então, a gente está falando de uma condição biológica. A gente não está falando de uma condição psicológica, a gente não está falando de uma questão de gênero, nem de uma questão cultural, nem estamos falando de orientação sexual, nem de identidade. Importante. Nós estamos falando de corpo. Então, a gente vai falar de corpos intersexos, pessoas intersexos. O que que é? É qualquer variação nas características corporais relacionadas a sexo e órgãos reprodutivos. O que Uhum. seria isso? A gente tem como definição do que seria o sexo no Brasil e em vários países, o registro civil já vem confuso, se mistura sexo com gênero. Quando eu registro masculino ou feminino, eu estou registrando gênero e não sexo. Sexo é macho ou fêmea, quando a gente fala de espécie, tanto na natureza, né?
A gente, Uhum. no reino vegetal, no reino animal ou nos humanos, a gente vai estar falando, né, de sexo. Então, a E- gente vai ter espectros sexuais. Espectro macho, se convencionou que culturalmente o espectro macho é cromossomos XY, Uhum. órgãos sexuais, testículo, que são as gônadas masculinas, pênis, próstata e vesícula seminal, entre outros, tá? Tô falando a grosso modo. Uhum. E espectro sexual de uma fêmea, XX, ovário, útero, vagina, aí vai entrar colo de útero, tudo, né? E Uhum. pensar nesses dois espectros mais conhecidos, né, o macho e a fêmea, que isso seria congruência, né, ao nascimento. Aí vamos pensar na E- puberdade. O que, que o macho desenvolveria? Virilizar, desenvolver pelo no corpo e engrossar a voz, o gogó. Eu vou usar uma linguagem simples, tá? Porque a gente não está fazendo um congresso, uma conferência científica. A gente está fazendo uma Uhum. live no Instagram aberta a todo mundo. E o que, que seria a fêmea na puberdade? O que, que seria as características sexuais secundárias? Menstruação, desenvolver o seio, e aí vai. Aí, entre os espectros sexuais, macho e fêmea, já foi catalogada pela ciência médica mais de 43 variações, tá? Por isso que a Uhum. gente fala intersexo, que seria entre o sexo. A gente está falando de sexo, de anatomia biológica. Uhum. Não estamos falando de orientação sexual nem de gênero. E aí a gente vai ter várias publicações, né? Inclusive vai ter isso categorizado tanto na Organização Mundial da Saúde, né? Uhum. Como eu mostro, até tem o livro Intersexo, tem alguns capítulos da medicina, esse livro é de 2018, e aí vai ter categorizado. Pode aparecer muitas vezes o termo DDS, que seriam diferenças do desenvolvimento do sexo, que há uns anos atrás aparece muito como distúrbios do desenvolvimento sexual. Alguns lugares vai aparecer, por exemplo, na Irlanda já se usa diversidade do desenvolvimento do sexo, porque é uma tentativa de tirar essas variações das características sexuais de patologia, de doença, de algo assustador, de algo aberrante, de algo que tem que ser escondido. Então, essa utilização do termo diversidade do desenvolvimento do sexo tem essa tentativa de falar em E, diversidade do ser humano, diversidade das características biológicas corporais. e aí, E aí, quando você fala em HAC, né, em hiperplasia adrenal congênita, ela entra nessa tabela das 43 variações, tá? uhum. Só que entendam que intersexo é uma questão corporal, é uma questão de nomenclatura. Eu posso usar DDS, eu posso usar intersexo. Se eu quiser usar outra nomenclatura que me agrade, eu entendo que cada pessoa tem que se compreender na terminologia, se entender, se identificar, que utiliza. Então, eu conheço pessoas com diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita que se sentem intersexo, que é a maioria se eu for ver internacionalmente, a maioria das ONG intersexo vai ter esse entendimento. E Sim. outras que não. Então, assim, a definição de intersexo é qualquer característica no desenvolvimento do sexo ou órgãos reprodutivos no corpo, em qualquer variação dessas características. E no O que caso da seria? hiperplasia, né? A alteração É, da genitália ambígua, por isso que entra como intersexo. E às vezes muitas pessoas acabam não entendendo o porquê, né? sim, porque às vezes, como incorporar o I no movimento LGBTI, as pessoas tendem a achar que isso é como se fosse alguma questão relacionada à orientação sexual, à identidade de gênero, e não é. Nada a Foi ver. incorporada para dar visibilidade à existência das pessoas intersexo. A Isso. gente pode dizer que intersexo é uma identidade? Sim, é uma identidade biológica, que se refere a um corpo biológico, tá? Mas não uma identidade de gênero. Exatamente. Então,
Por isso que existe uma discussão até tanto no ativismo intersexo internacional como no nacional, que às vezes o I estar na sigla LGBTI trouxe essas barreiras, entendeu? Gerou Junto com... outro tipo de barreira. Exatamente. Trouxe também uma homofobia, uma lesbofobia, né? Incluída aí, que também está Sim, juntamente com o medo, que às vezes alguns pais e mães de crianças pobres têm esse medo da doença está relacionada a isso. E fala o termo intersexo, já imagina que a gente está dizendo que a criança vai ser tal coisa ou não vai ser tal coisa. É isso que a gente precisa se fazer para as pessoas entenderem essa diferença, né? sim. Essa a diferença, né? E aí que a gente vai pensar também, né? Então a gente está falando intersexo, variações, eu quero deixar bem claro esse conceito das características do Vamos, desenvolvimento sexual. Isso. Tá? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas procuram a Braille, acontece muito, pessoas não binárias procurarem a Braille. Ah, eu não me sinto nem homem nem mulher, então aí procura a Braille, chega, e a gente tem que explicar, gente, ó, a Braille, a gente trabalha em prol da não mutilação dos bebês, pelo direito da autonomia, aí vai, a gente explica de pessoas que nascem intersexo, tá? Então, a Braille, a gente explica isso. A gente vai exato. cuidar, né, zelar pela integridade física e psíquica das pessoas que nascem intersexo. E que é diferente, por exemplo, da pessoa que se sente não binária, né, se identifica. Ou, por exemplo, a gente vê, às vezes, pessoas postarem, a gente vê no Instagram, no YouTube, eu sou intersexual porque eu me sinto um pouco homem, um pouco mulher. Aí a Brai vai lá, né, a diretoria da Brai, a gente faz uma nota explicando que isso não é E, intersexual e tal, porque senão vira essa confusão. E então eu entendo às vezes as mães falam intersexo, não, é porque alguém está usando o conceito errado. Acho que é Deixa eu ver quem que tá com. Deu uma travada aqui para mim. Não sei se também deu. Aqui, não sei se para vocês também tá travada. Eu acho que é a sua internet, pronto, né, voltou Céu? agora. Aham. Não, acho que a minha tá direitinha, viu? É, Ah. mas vamos lá. Sim, para dar continuidade às perguntinhas, a próxima que eu separei aqui é um tipo de deficiência, distúrbio. Devo dizer a minha criança que ela é intersexo? Ó, aqui tá travado na internet. O seu som não tá vindo. Eu vou ver se é aqui ou Chegou se é a tua aí a internet. pergunta? Agora você está perguntando se é um tipo de deficiência, né? Ou distúrbio, né? Eu acho que eu vou emprestar a tua, você tem? Deixa eu ver se a internet daqui.
Ela vai encerrar e começar outra. Tá aí?